Hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o cenário político, as eleições de 2022 e a participação do Partido Novo nas eleições. Eu converso com o Luiz Felipe Dávila, pré-candidato do Novo à presidência da República. Luiz Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Luiz Felipe, vai ser uma eleição das mais difíceis para quem se candidata à chamada terceira via, né? Porque nós temos acompanhado aí por várias pesquisas o protagonismo de Bolsonaro, atual presidente, e do ex-presidente Lula. Como é que o Novo pretende se situar nessa disputa, como eu disse, tão polarizada? Bom, Denise, primeiro, o eleitor já disse em que ele não quer votar. Aliás, os índices de rejeição de Bolsonaro e Lula indicam claramente em quem o eleitor não quer votar. Ele ainda não escolheu o candidato à presidência da República. E nós, do Partido Novo, gostamos de competição e de mercado. Portanto, ter 10, 11, 12 nomes aí, nós achamos absolutamente saudável, porque o candidato que vai se destacar é aquele cujo discurso cola com a população, ou seja, aquele que é capaz de mostrar à população como a política vai transformar a vida das pessoas, resolver os reais problemas e tirar o Brasil desse lamaçal de 15 milhões de desempregados, 20 milhões de brasileiros na miséria e 10 anos de recessão econômica. Esse é o problema que a resposta da política tem que dar ao povo. Agora, Luiz Felipe, o Novo tem que conversar de uma forma diferente também com o eleitorado e com os próprios filiados, porque ele teve uma perda muito forte desde as eleições anteriores, que na verdade ele não mostrou o resultado que esperava. Quando João Amoedo foi candidato, ficou em quinto lugar. Se esperava que, como por ser um partido novo, ele pudesse representar de fato uma renovação na política, não é? Mas olha, Denise, vamos aos fatos, né? O Novo elegeu um governador que é um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, com 70% de aprovação, o governador Zema em Minas Gerais. O prefeito nosso, o Adriano, lá em Joinville, é o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com 84% de popularidade e fazendo as reformas importantes que a cidade precisa. E a bancada do Novo, os nossos 8 deputados, vem votando constantemente nessa pauta importante da modernização do Estado brasileiro e do corte de privilégios. Votamos contra o fim dos penduricalhos, votamos a favor do novo marco do saneamento, do novo marco do governo digital, da reforma da Previdência, ou seja, o Novo vem votando com a pauta do Brasil. Portanto, se fizermos um balanço dos mandatários do Novo, certamente é uma luz, sim, de renovação na política nacional. Agora, muitos integrantes do partido não gostaram de uma postura mais contra, de oposição mesmo ao presidente Bolsonaro, como o próprio João Amoedo colocou, não é? E nós temos essa divisão, inclusive se fala da possibilidade de alguns deputados deixarem o partido. Você considera essa questão ainda mal resolvida no Congresso? Não, eu considero que o partido está unido, nenhum deputado do governo federal vai deixar, vão todos disputar a reeleição, o governador Zema vai disputar a reeleição pelo Partido Novo, ou seja, estamos unidos em torno disso. Nós sabemos que a missão do Brasil hoje é tirar o Brasil desta polarização, desse radicalismo de direita e de esquerda que vem afundando o país, acabando com a vida do brasileiro, destruindo empregos e afugentando o investimento do país. Esse é o problema que nós temos de resolver. E é preciso ter espírito público para nos unirmos em torno dessa missão de livrar o Brasil do radicalismo político. Agora, Luiz Felipe, como um criador do Centro de Liderança Pública, qual que você acha que deve ser a pauta da economia, por exemplo, do Partido Novo, nesse momento difícil que a economia brasileira está enfrentando? Ela teve até uma reação rápida no o pior momento da pandemia, mas hoje tem a questão fiscal em aberto, inflação muito alta, aumento da pobreza, desemprego ainda elevado. Como é que se pode conciliar tudo isso? Exatamente, Denise, você já deu o diagnóstico perfeito. E por que nós temos esses problemas? São os velhos problemas da política brasileira. Porque essa política que está aí só serve ao corporativismo, só serve ao clientelismo e dá as costas para a população. Nós precisamos abrir a economia, privatizar estatais, ajudar a aumentar a produtividade do trabalhador. Isso é investir em educação, ensino profissionalizante, para preparar o trabalhador para a demanda dos empregos da nova era da economia. Precisamos aumentar a competitividade da economia brasileira. Essa é a pauta que esse governo prometeu fazer e não fez absolutamente nada.
Não existe, você sabe muito bem, Denise, nenhum país do mundo cresceu economicamente, resolveu a questão do desemprego, criou igualdade de oportunidade, que não abraçou essa pauta da abertura econômica, de apostar na educação. Nós precisamos fazer essa pauta. Essa pauta foi abandonada no Brasil e todo o governo, no fim das contas, se rende ao corporativismo. E isso prejudica enormemente a população. Agora, como é que fica a questão da governabilidade sem se render a esse corporativismo? Que o presidente Bolsonaro tinha esse discurso de ir contra a velha política, embora ele já fosse deputado há décadas, não é? E em determinado momento ele se aliou ao Centrão para conseguir apoio nas votações mais relevantes no Congresso para poder avançar com a pauta. O sistema político brasileiro continua o mesmo. Como é que se pode governar sem ceder esse corporativismo? Bom, primeiro, Denise, ter claro o que o governo quer fazer, qual é a sua agenda. Eu vou dar um exemplo. O governo Temer, em um ano e meio, conseguiu aprovar a reforma trabalhista, aprovou a reforma do ensino médio e só não aprovou a reforma da Previdência por causa do episódio Janot. Ou seja, um governo, quando tem rumo, norte, sabe o que quer, consegue sim mobilizar o Congresso, consegue usar o seu poder para fazer com que as pautas modernizadoras avancem no Brasil. Na verdade, esse governo nunca teve convicção nas pautas modernizantes. Como nós sabemos, Bolsonaro é um eterno defensor do corporativismo. Portanto, evidentemente, não poderia sair muito uma agenda modernizadora. O Brasil tem de focar nessa agenda. E quando o Congresso foca nessa agenda, as votações acontecem. Acabei de dizer aqui sobre a aprovação do marco do saneamento, a questão da independência do Banco Central. Nós conseguimos avançar com reformas importantes. Agora, as outras reformas não andam porque esse governo não tem convicção e não se mobiliza para modernizar o Estado brasileiro. E o resultado disso, como você bem colocou, é trágico. Inflação alta, as pessoas sentindo todo dia aí, quando enche o tanque do carro, o preço da gasolina, o preço do botijão de gás, o preço da carne, é um absurdo. É um governo que, de novo, deu as costas à população para defender a sua agenda eleitoral e corporativista. Agora, o governo se coloca como protagonista de vários desses avanços que você citou, como a questão dos marcos regulatórios, de ter conseguido concluir a reforma da Previdência, de ter colocado em discussão outras pautas reformistas também. Teve essa confusão toda em torno da reforma tributária, a administrativa possivelmente vai ser adiada. Mas aí esbarrou exatamente nessa condição política, não é? Mas veja aí que interessante, Denise, todos esses exemplos que você deu é quando a sociedade civil está mobilizada e pressionando o Congresso. Por que a reforma, por exemplo, tributária não saiu? Porque a sociedade se dividiu. Ao invés de focarmos na simplificação dos impostos, a sociedade civil começou a brigar qual é a alíquota da saúde, qual é a alíquota dos serviços, qual é a alíquota da indústria e do comércio. Essa briga, essa divisão da sociedade enfraqueceu a pressão sobre o Congresso e o Congresso não votou. Portanto, a sociedade civil precisa se mobilizar em torno dessas pautas importantes. Quando a sociedade está mobilizada, o Congresso reage e vota a favor da sociedade e contra o corporativismo. Agora, quando o governo não tem rumo e a sociedade está dividida, quem vence a batalha é o corporativismo. Agora, é preciso ter uma estrutura forte. Voltando à condição hoje do novo, faltam diretórios regionais, por exemplo. Teve essa desfiliação que eu falava, que foram 35.500 que se desfiliaram, principalmente no mês de julho último, não é, que foi registrado esse balanço. Como é que o partido pode se reorganizar para ter essas bases regionais? E lembrando que tem muita gente disputando as eleições, já como pré-candidatos, querendo ser também uma terceira via. Olha, Denise, esse mês nós tivemos o menor número de desfiliação do partido nos últimos 3 anos. O que mostrou que já parou, já estancamos essa tendência que havia no partido por causa de brigas internas. O partido já está unido, o partido está focado nas eleições do próximo ano, está terminando os processos seletivos e o novo vai surpreender. Aqui temos metas aqui de dobrar a nossa bancada federal, vamos nos empenhar para eleger outros governadores, além de reeleger o governador Zema. Nós estamos muito entusiasmados. E sabe por quê, Denise? Porque as pesquisas mostram que 53 milhões dos brasileiros querem empreender, ou seja, a pauta do novo é a pauta do sonho e da esperança dos brasileiros. O brasileiro quer ser
dono do seu nariz, quer ser patrão do seu destino, não quer viver a custos do Estado. O que ele quer é oportunidade, é acabar com a inflação, arrumar a economia e dar oportunidade às pessoas. E essa é a pauta do Partido Novo nas eleições de 22. Bom, temos menos de um minuto. Há abertura para alianças com o Novo, com outros partidos? Sim, a abertura, isso foi aprovado no Diretório Nacional e o Novo, sim, vai poder fazer alianças nas eleições do próximo ano. Mesmo a composição da chapa presidência? Mesmo a composição da chapa presidência. Nós precisamos ter espírito público, né, Denise, nesse momento. O que não pode é o centro estar fragmentado e perpetuar o radicalismo de esquerda e de direita, porque a vitória de Lula e Bolsonaro, qualquer um dos dois, se vencer a eleição presidencial, vai entregar um país dividido. E o país dividido não vai conseguir se unir em torno desta pauta para resolver os problemas das pessoas, que é inflação alta, desemprego, miséria e falta de investimento. Fechamos. Nós precisamos unir o país. É isso, ouvimos o Luiz Felipe Dávila, que é pré-candidato do Novo à presidência nas eleições de 2022. Luiz Felipe, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês.